Olá, olá, olá! Cada dia eu falo olá com mais alegria e mais satisfação, porque vocês sabem, eu sou repetitivo, eu amo vocês. É muito bom trabalhar e saber que vocês estão do outro lado. Hoje eu estou muito emocionado, outro dia eu já falei en passant sobre isso, porque a nossa audiência ao redor do mundo está muito forte. Eu quero dar um beijo e um abraço muito grande a todos de Madagascar, extraordinária, isso eu devo a vocês. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado mesmo. Eu sempre procuro e eu não meço esforço de cada vez trazer uma coisa mais interessante possível. Hoje eu quero tratar de um assunto que tem me preocupado muito, a brincadeira dos jovens de dar rasteira para o outro cair e bater a cabeça no chão, que tem ceifado muitas vidas, tem machucado muitas crianças e a gente não pode continuar deixando. Eu acho que isso é um distúrbio, alguma coisa, uma brincadeira sem graça. Eu não sei de onde vem isso, porque eu fui moleque, havia muita brincadeira, mas nenhuma para machucar. Dar rasteira por trás para a pessoa cair e bater a cabeça. Por isso, como eu não domino a matéria, eu não tenho conhecimento, eu trouxe uma especialista, uma pessoa que tem muito a falar e muito a nos ensinar, inclusive para saber como que nós devemos nos portar. Eu falo de uma pessoa que eu adoro, uma pessoa que nos dá muito apoio aqui no canal, uma pessoa fantástica, uma coach, uma pessoa que tem conhecimento demais. Eu falo de Elizabeth Issa, esse gênio, essa pessoa que eu adoro. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Eu que agradeço, é um prazer. Vamos falar um pouco sobre isso. Sim. Eu preciso muito da tua ajuda, porque como eu, acho que tem muita gente sofrendo, sem saber o que fazer. Porque primeiro foi um negócio, um site, eu não sei o que era. Baleia Azul. Baleia Azul, que fazia as crianças pularem. Sim. Eu não sei que coisa é essa. No meu tempo era jogar futebol. Sim. Não tinha isso. Então, Elizabeth, eu peço, fala um pouco o que é isso, de onde vem esse negócio? Sim. É tema para um dia inteiro, né? Falar sobre adolescência tem pauta para muita conversa. O que acontece é que a nossa geração, a minha, a sua, é muito diferente da geração atual. Então a gente não consegue entender, porque a gente compara, né? Muito. A gente acaba comparando, puxa, mas na minha época eu não fazia isso, ou eu fazia diferente. E essa geração é totalmente oposta à nossa. Então tem esse conflito de gerações muito grande. E hoje uma criança, às vezes ela nasce numa casa e ela lida com 3, 4 gerações diferentes. Verdade. Né? Então a gente acaba não conseguindo entender. O que acontece na adolescência atual é que eles são da geração Z e é essa geração digital. Né, numa revolução totalmente digital, eles nascem com o computador no ventre, parece, né? Impressionante, eles já nascem sabendo. Sabendo tudo, é uma coisa assim que é deles. E esses adolescentes, a fase da adolescência, o que acontece? A mente está sendo formada, né? A estrutura mental está sendo formada, eles não têm ainda discernimento de todas as coisas. E o adolescente nessa fase, a mente, ela é muito focada no nada vai acontecer de errado comigo. Né? Eu estava até comentando vindo para cá que na rua que eu nasci, a rua é uma descida, carrinho de rolemã, não é? E patins, eu andava de patins em umas ruas absurdas, a minha irmã abriu um buraco aqui na cabeça. Essa coisa do super-herói, nada vai acontecer comigo. E hoje, o que está acontecendo? Os modismos da internet. Teve até um youtuber que pediu desculpas porque ele postou um vídeo desse brincando com a mãe dele e ele falou não sabia que ia ter essa influência nos adolescentes porque eles acabam sendo um modelo e viralizou e todo mundo começou a gravar. Por quê? Através da internet eles se sentem que fazem parte da mesma tribo, né? Verdade. Então eles querem, é legal, o youtuber fez, eu vou fazer também. E eles não pensam nas consequências. Aí tem a questão socioemocional, por isso que eu falo que é assunto que vai trazendo assunto. A empatia, se colocar no lugar do outro,
né? Reconhecer o perigo. Então tem muitos assuntos aí que estão deixando os pais de cabelo em pé, os educadores de cabelo em pé, as escolas muito preocupadas, porque se isso acontecer com o aluno, imagina a reputação de uma escola. Então é bem desafiador para a sociedade tudo isso. Eu não sei, eu acho a internet, eu acho uma coisa que veio para ficar. Eu agradeço de existir a internet, mas eu acho que a internet, esses joguinhos eletrônicos, estão afastando os pais dos filhos. Sim. Hoje você vê, o pai está jogando ou está mandando mensagem, zap, não sei o quê, a mãe está do outro lado, a mesma coisa. Dentro da mesma não casa. Não dá atenção, o filho vai falar, espera aí, eu estou ocupada. Eu acho que isso estava criando um afastamento muito grande. Quando a mãe, o pai está na internet e o filho está aqui, mãe, espera um pouquinho, eu já vou. Mãe, a mensagem que está sendo passada para aquela criança, para aquele adolescente não tenho tempo para você. Exatamente. Você não é importante para mim. O meu trabalho é prioridade, né? E o pior, né? O mais desafiador é que os pais fazem isso sem ter essa consciência. Eles não se dão conta que estão passando essa mensagem para os filhos. E aí as crianças crescem numa idade que elas precisam de aproximação, né, dos pais próximos, que elas precisam de toque, elas precisam se sentir amadas, pertencentes. Aí o que acontece? Quando Posso só te cortar um pouco? A criança precisa de uma coisa que hoje é fora de moda, ela precisa do colo da mãe. Colo da mãe, exatamente. É muito importante para a criança. É isso mesmo. Ela se sente, tudo que ela passa de medo, de desajuste, de tudo, o colo da mãe. Segura, né? A segurança mesmo. E aí a criança cresce e se torna um adolescente, aí inverte os papéis. Aí quem quer a atenção dos filhos são os pais. O que eu mais canso de ouvir é, meu filho não me entende. E o filho fala, meus pais não me entendem. Então, dentro do próprio lar, cada um está num ambiente, às vezes se conectando, mandando um WhatsApp para o outro, vem jantar, dentro da mesma casa, e eles não se sentem entendidos, né? Então, é muito delicado toda essa questão. Os adolescentes, né, para vocês que estão assistindo, eles passam por 7 dores. E a gente esquece, porque a gente já passou pela adolescência. E quais são essas dores? Vou falar de algumas aqui, tá? Eles têm toda a questão da mudança de corpo, hormônios que estão ali a toda prova. Questão de relacionamentos, porque tem amigos que já estão namorando, será que eu vou encontrar alguém? Será que eu vou ser aceito pelos meus amigos? Então, essa vida social deles, eles se sentem também inseguros com relação a isso. Então, são vários fatores. Eles já têm a opinião deles que não estão batendo com a opinião dos pais. Então, tem hora que eles acham que, poxa, meu pai tem razão. Não, mas eu acho que meu pai não tem razão. Não. Então, eles ficam confusos com relação a tudo isso. Eles não sabem. E dentro de casa, o que acontece? Os pais criticam o tempo todo. Ah, porque meu filho dorme o dia inteiro, ele é preguiçoso. Ele está passando por uma fase que isso é normal dormir demais. O adolescente dorme muito, né? Ah, meu filho, ele está se afastando, ele só quer ficar no quarto. Então tá, pai, mãe, o que vocês estão fazendo para tirar ele do quarto? Tem vários jogos que a família pode jogar que não seja na internet, né? Banco Imobiliário, tem Grow, tem vários jogos ali de interação. Saudades do Banco Imobiliário. Não é bom, né? Que vão fazer essa família ficar próxima. Então, os pais, ao invés de ficar julgando, criticando aquele adolescente o tempo todo, tem que tentar entendê-lo, se colocar no lugar deles e também criar essa empatia com esse adolescente. E é delicado, porque o adolescente está em casa só é criticado. Na internet, pois tem outra coisa que está me assustando. A falta de os pais assumirem a educação. Esse é o problema da escola. Pergunta para a escola. Como é importante para uma criança a mãe orientar? Sim. Às vezes ela nem precisa daquela orientação, mas eu acho, com os olhos de criança, eu acho que só o fato de a mãe sentar, pegar o caderno, às vezes ela não precisa, ela já sabe, ela faz errado só para ver a mãe ou o pai estar com ela, dando atenção. Hoje os pais falam, pergunta para a tua professora, você fez qualquer coisa, isso é problema da tua professora. Não é. Professora pode ajudar, mas a educação é dos pais. Sabe que eu atendi um caso de uma amiga minha, inclusive, que ela falou assim, eu tenho que levar minha filha numa psicóloga. E eu falava assim,
quem precisa de uma psicóloga é você, né? Eu falava isso para ela. Aí quando eu comecei a atender, foi em 2015, todo mundo que vinha me visitar, eu falava, dá um cartão meu para tal pessoa, porque eu trabalhei com ela, leva um cartão para ela, porque eu queria que ela estivesse lá. E ela falava que a filha dela tinha déficit de atenção, que não ia bem na prova, que não ia bem na escola. E o que ela fazia quando a filha estava ali fazendo as lições? Chamava a menina de burra. Você é burra, você não aprende nada. E o que aconteceu quando essa mãe começou a dar a atenção que a filha precisava? Não era déficit de atenção que ela tinha, era falta de atenção dos pais. Era sim um déficit de atenção dos pais. Essa menina subiu, decolou na escola, começou a ir bem nas provas. Então ela estava gritando por atenção. Qual a criança que não precisa ouvir da mãe? Você é um gênio, você é bom. Sim, todos, né? Todos, eu acho que isso é a formação da segurança de quem é ela. Eu acho que é importante isso. E aí o que acontece? Nós temos aí os pais trabalhando demais, muito estressados, e aí eles chegam em casa cansados. E o pior de tudo isso, eu já passei por isso. Eu trabalhava muito, dava muita atenção ao meu trabalho, porque ali eu me sentia reconhecida, porque ali eu ganhava prêmios. E eu chegava em casa cansada, eu não estava cuidando da minha família, não estava cuidando da minha filha, mas eu era cega, era como se eu fosse cega. E aquilo que era mais valoroso para mim, que é a minha família, eu estava deixando de lado. Então eu entendo esses pais porque eu já estive do lado de lá. Então aí eu fui conhecer o coaching, passei por um processo, mudei o estilo de vida e aí foi quando eu resolvi ajudar as famílias nessa questão também. Porque é essa inconsciência que está matando. Eu recebo pessoas que falam assim, Beth, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada, eu estou infeliz. E o que está faltando? Está faltando esse vínculo com a família, está faltando esse tempo de qualidade. Está em casa, no final de semana, está pensando nos problemas do escritório, deixa o escritório lá, segunda-feira você resolve. Mas vai lá, abraça teu filho, curte teu filho. Vai tomar um sorvete, leva ele para tomar um sorvete. Caminhar no parque. Caminhar no parque. Né? São pequenas coisas que fazem a família estar unida, estar mais forte, mas o pai está querendo promover uma viagem para Disney para compensar a sua ausência. É isso que tem de fato acontecido, infelizmente. Você não acha que está aí porque as crianças sofrem tanto de depressão? Sim, essa sociedade, os especialistas dizem que essa fase da adolescência é a que mais está sofrendo com depressão, com tristeza, com essas doenças. Inclusive o índice de suicídio está absurdo. Muito. Absurdo. A mídia não mostra como está. Uma criança de 4, 5 anos se suicidar? Isso é uma coisa absurda. A faixa maior de suicídio está entre 10 e 14 anos. E essas crianças, se for olhar, elas têm tudo, mas elas não têm o que elas mais precisam. Esse é o desafio. E não adianta os pais ficarem se culpando, né? Porque os pais, eles ficam dentro daquela... antigamente, o que acontecia, Bernardo? Eu fui criada junto com as minhas tias, almoço na casa das tias, a avó passava férias, tinha aquele convívio com a família muito grande. Hoje em dia todo mundo está correndo muito, né? As pessoas não almoçam mais juntas, não ficam mais finais de semana juntas. A criança não tem mais isso. E os pais, se vão comentar alguma coisa, eles são julgados. Ah, porque ó, seu filho adolescente está assim, porque quando era criança você fez assado. E o pai, ele se fecha no mundo dele com todos esses problemas, com esses desafios. Mas tem solução, né? Graças a Deus existem profissionais, eu sou uma delas, tem psicólogos, tem terapeutas que estão aí para ajudar esses pais. Eles não estão sozinhos. Porque senão eles ficam lá assim, né? Eu acho que os pais estão precisando mais do que dos filhos de orientação. Sempre. Você sabe uma coisa que me assusta demais? Você vê pai e mãe, namorado e a namorada, eu vejo isso muito em restaurante. Eles estão namorando pelo Zap. Eles não conversam, não olham para a cara do outro, fica assim. É isso mesmo. É um vício. Eu tenho um teste que eu faço para saber se o filho está viciado em internet, né? A maioria das... Não é 100% não? E, assim, eu não vejo criança que assim, não é doente pela internet. Crianças de 3, 4 anos estão assim, né? Viciadas.
E os pais, eu posso fazer um exercício que eu trouxe? Mas deve, eu te agradeço. Vamos lá, isso aqui, olha, representa a família, né? Aqui dentro tá, imagina um filho aqui dentro. Ele quer estar aqui dentro, uma criança, porque ela precisa da proteção dos pais, ela é totalmente dependente dos pais. O que acontece? Essa criança cresce, ela se torna um adolescente, então ela precisa de um espaço maior, né? E os pais precisam dessa flexibilidade, eles têm que deixar esse adolescente conhecer novos amigos, se socializar, só que eles têm que dar limite. O que está faltando às vezes é limite, ou às vezes está faltando flexibilidade. Então os pais querem manter aquele adolescente nessa redoma e não vão conseguir, né? Então tem que ser flexível. Então os pais têm que entender que tem que ter essa flexibilidade e o adolescente tem que entender que aqui ele está seguro. Os únicos que mais vão cuidar dele são os pais. Então os adolescentes têm que saber que aqui é o lugar que eles podem e devem estar. Porque se eles saem daqui, é onde entra a droga, é onde entra outras coisas que vão prejudicá-lo. E ele, de repente, está buscando lá fora pertencimento, né? Ele está buscando a identidade dele. Eu acho que a criança, ela nasce com uma necessidade muito grande sua vida toda. Ela precisa de limites. Para ela ter incentivo até de mudar. Ela precisa saber, eu posso ir até aqui. E esse limite, com relação ao computador, ele precisa ser dado. Tem que ser uma criança de 2 a 8 anos, o máximo de tempo que ela pode estar no computador são 2 horas no máximo, e ainda não direto. Pausadamente. E eles ficam o dia inteiro, porque não dá trabalho. Era isso que eu ia te perguntar. É fácil educar assim. Deixa no computador. Está no restaurante, todo mundo está ali, pode ficar aí, porque assim eu vou conseguir jantar tranquilo. Exatamente o que a gente E educar dá trabalho, né? Educar dá trabalho. E não educar dá muito mais trabalho. Esse é o problema. Porque no momento você pode se enganar. Sim. Aquele almoço que você não quer ser perturbada, deixa fazer, isso pode custar caro amanhã. Exatamente. Ser um bom pai dá trabalho, mas ser um mau pai dá mais trabalho ainda. Porque não naquele momento, mas no dia seguinte vai cobrar. Vai ter reflexo. Vai ter reflexo. Eu quero muito falar com você sobre isso. Quero te fazer perguntas sobre o problema da homofobia, que eu acho que atinge muito criança, mas nós vamos fazer um pequeno break. Tá? Gente, nós voltamos já 1 minuto. Olá, eu sou o Léo Noronha, coach de executivos, e esse é o nosso Minuto Performance. Nossa dica de hoje é sobre a produtividade no trabalho. Você está atingindo os índices de produtividade que gostaria? Se não está, algumas atitudes podem estar sabotando você. Já pensou sobre isso? Você precisa conhecer um pouco sobre si mesmo, conhecer seus hábitos e o que te prejudica a alcançar o seu objetivo. Conheça alguns dos fatores que explicam claramente como alguém pode não ser produtivo em seu local de trabalho. Primeira dica, a falta de sono. Você sabia que a falta de sono adequado faz com que seja muito difícil se manter atento? Sabia também que é importante sempre ter uma atitude positiva? Ou seja, ser feliz e se manter positivo e otimista no trabalho aumentem muito a sua produtividade. A falta de exercícios também pode te prejudicar. Ou seja, fazer um pouco de exercício físico antes de ir trabalhar diariamente ou até durante a pausa do almoço melhorem muito a sua produtividade.
entre outras mudanças de hábitos, mudanças comportamentais. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você se torne cada vez mais produtivo. Até a próxima! Olá! Hoje eu quero falar com você sobre saúde. Vamos emagrecer? Quer melhorar a sua disposição, o seu humor? Fazer uma limpeza no seu organismo? Eu tenho uma dica pra você. Berin Life. Berin Life diminui a gordura do fígado e o colesterol. Berin Life é feito de berinjela, é natural, é pura saúde. Berin Life já vem pronto para o uso e não tem contraindicações. Berin Life é qualidade de vida pra você e toda a sua família. Berin Life, o suco da vida. Eu não falei que era rápido? Não foi nem 1 hora de intervalo. Ah, não? Brincadeira, gente. Então, nós estamos conversando um assunto tão gostoso, acho que tão necessário, não só para as crianças, mas principalmente para os pais, que é a comunicação. Talvez o fator que está levando as crianças a se suicidarem, a ter esses problemas, não terem limite, não terem conhecimento de onde elas podem chegar por falta. Nós estamos vendo, eu estou adorando, porque vocês estão, eu estou levando ao conhecimento de vocês o que o pai e a mãe devem fazer. Beth, eu queria te fazer uma pergunta. Essa loucura que está, por exemplo, esse fato que está me causando tanta surpresa, um menino que mora perto de casa, ele sofreu isso, ele caiu, ele não morreu, mas está em estado de coma. Nossa, com essa Ele brincadeira. deram a rasteira, ele bateu com a cabeça, porque pelo que eu sei, não é só a rasteira, tem que empurrar para a pessoa cair, para bater, É o impacto que, né? para ter o impacto. Nossa. E ele está na UTI. Parece que já está começando a fugir da aspecto morte. Ninguém sabe se vai ter sequela, porque a batida foi muito violenta na Pega cabeça. toda a cabeça. Eu acho que isso é um estado de revolta que as crianças têm por falta de limite. Nós estamos conversando a importância, você deu um exemplo que eu achei tão legal, do elástico. Sim. O elástico desse banco de dinheiro mostra a criança, ela precisa saber, aqui é teu espaço, aqui você é dona, e o pai tem que estar olhando, a mãe tem que estar olhando, para saber quando ela crescendo o espaço vai, mas ela não pode, quando pequena, querer tomar conta, porque ela vai ter um desajuste. Sim. O que nós fazemos, fora o pai e a mãe, o que nós podemos fazer para melhorar isso de impacto, para que não continue acontecendo com tanta frequência? Eu vejo os adolescentes, eles não têm noção. Sim. É essa noção de perigo que eles não têm, que eles acham que nada de ruim vai acontecer. Mas porque os jogos da internet, sempre o mocinho ganha.
É muito tiro na internet, é muito vou matar, vou morrer, morri. Exato. Né? Como que se não morrer atinge, fosse como morrer fosse uma coisa normal. normal. Né? E as pessoas não têm noção. Eu fui até criticada um dia desse que eu passei um áudio falando, gente, toma cuidado, porque o fato da criança ficar falando, morri, matei, o poder da palavra, o poder que aquilo toma, de que isso é uma coisa muito natural. A gente viu uma criança do interior que esquartejou uma adolescente para saber como que era matar e distribuiu o corpo dela. E era um menino de uma família tradicional, a mãe e o pai estavam na igreja, e assim, ele não tinha nenhum distúrbio psicológico, e ele matou uma outra adolescente para saber como que era matar. Como se matar fosse uma coisa muito comum. Você almoçar ou jantar. Então, assim, os pais têm que estar atentos. Essa questão da internet, o que acontece? Nós somos daquela geração que os pais comandavam. Você vai colocar essa roupa aqui para ir para a escola, você vai sair com essa roupa, e a gente aceitava. Essa geração não aceita muito essa questão da hierarquia. Só que nós somos pais, a gente tem que estar nesse papel. Porque se a gente... Eu falo o seguinte, tem pais que falam assim, o que eu faço com meu filho que entra dentro de um quarto e coloca música alta e eu peço para baixar, não abaixa o som. Um exemplo, arranca a porta do quarto. E se ligar o som, vai perder o som, vai perder a cama. Cada família funciona de um jeito. Não existe uma resposta certa, né? Mas às vezes a criança tem que saber, pera um pouquinho, eu tô aqui dentro, eu tenho que respeitar, né? Eu tenho que saber esse espaço, eu tenho que saber, né, que eu tenho que estar aqui dentro desse elástico. Agora, a forma como que a gente podia fazer para não correr esse risco de perder nossas crianças. Porque já pensou, você recebe uma ligação, teu filho está no hospital em coma porque tomou um tombo desse? Imagina o que é isso. Nossa, pelo amor de Deus. Então, assim, é muito diálogo. As escolas hoje, elas têm que incluir a inteligência socioemocional dentro das escolas, que trabalha com empatia, a questão de autoestima. Os jovens estão com muito baixa autoestima. Quando eu recebo um adolescente, eu faço um gráfico ali perguntando como que ele é com ele mesmo, como ele se vê. Geralmente, meninas lindas falam assim, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu corpo. Aí eu falo, quer trocar? Agora? Vamos trocar. Elas dão risada, mas a mãe nem sonha que aquela criança tem baixa autoestima. E aí pode começar a deixar de comer. O bullying é isso. E o bullying da própria criança, do próprio adolescente com ele mesmo. Então são tantos cuidados, mas o principal, o que eu falo que é a receita, é muito diálogo. E esses jovens se sentirem amados dentro do seu lar. Eles se sentirem protegidos dentro do seu lar. A proteção. É esse o segredo, não tem outro. Tanto é que eu vi um outro vídeo que tinha essa e tinha uma outra que as crianças, as adolescentes passam uma blusa e puxa pela perna. O outro... Eu já ouvi falar desse, eu nunca vi, mas já vi. Eu te mando. Passa a blusa e puxa. E a pessoa, cai no chão. E aí, na hora eu passei para minha filha, eu falei, Dani, né, ela estava na escola até, e ela ia para casa, eu falei assim, Dani, tá acontecendo isso? Você já viu isso? Ela falou, mãe, já tinha visto, mas aqui na escola não acontece, porque a diretoria está sempre de olho, levam isso para a sala de aula. Então, essa comunicação, tanto dos educadores quanto dos pais, é muito importante. De falar, olha, se coloca no lugar do outro, conversa com teus amigos para não fazer isso com você, porque pode virar uma catástrofe na vida da família, né? Pode mesmo. Pode virar uma tragédia. Esses fatores são essenciais na vida de um adolescente, de uma criança adolescente. Quais são? A proteção, o amor, a atenção. Totalmente. Por que tem adultos aí que eles se sentem inseguros, com baixa autoconfiança? É tudo da infância. Todas essas mazelas emocionais é porque aquela criança, aquele adolescente não foi cuidado emocionalmente da forma como deveria. Se você pergunta para adulto, como você está? Eu estou bem. Ele não sabe dizer os sentimentos, as emoções, ele não sabe expressar isso. Nós não fomos educados muitas vezes. E nossas crianças também. Quando a minha filha, eu sinto que ela está triste, eu falo, o que você está sentindo? Quando eu percebo, não, eu estou bem, mãe, não, fala o que você está sentindo. É aí que a gente tem que chegar. O que você está se sentindo? Porque para eu poder te ajudar. Porque senão, isso aí é coisa de adolescência mesmo. Não é assim, eles estão lá com as dores.
Eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei a palavra bullying, mas essa palavra eu quero estender um pouco mais. Sim. Eu acho que o bullying sempre existiu. Sim. Não é uma coisa recente. Sim. Só que antes não havia tanta atenção para isso. Uhum. Era normal uma criança no grupo, era isso, era aquilo. Eu era Olivia Palito. Os meninos resolviam o problema entre eles. É isso mesmo. Saía no tapa, no dia seguinte não tinha mais bullying. É isso mesmo. Você está entendendo? Resolvia, brigava hoje, eu lembro, eu brigava às vezes com colegas meus, no dia seguinte eles eram maiores amigos meus. Sim. É porque não deixou jogar, porque não deixou isso. Ah, tá. 2 minutos a gente resolvia o problema. No dia seguinte a gente tinha uma amizade forte. Hoje o bullying é uma coisa... Sim. É tão importante o bullying hoje, uma criança, de levar uma criança a se matar, a acabar com a vida porque não aguenta o bullying. O que acontece é que o bullying começa geralmente dentro da própria casa. Era isso que eu queria saber, porque eu sempre achei o bullying começa dentro de casa, não está exteriorizado quando começa... dentro de casa. E aí quando a criança, o adolescente, ele vai para uma escola se relacionar com outras crianças, ele já tem aquela baixa autoestima naquela questão, e aí quando ele sofre bullying por parte dos amigos, os pais, os tios vão lá na escola reclamar. Verdade. Entendeu? Vão defender aquela criança que está sofrendo aquilo dos tios dentro de casa. E assim, parece brincadeira, mas isso é muito sério. E não, o que o bullying, o pai fazendo isso, ele não ensina aquela criança a se defender. A resolver seus problemas. A resolver as suas questões. Eu trabalho com criança também, e eu até vou contar um case de uma que sofria bullying, e ela sofreu bullying dentro da minha sala. E aí eu perguntei para ela, com questão de roupa, né? Porque olha como ela se veste, eu dou roupa para ela de marca, roupa bonita, mas olha como ela gosta de estar. Aí eu fiz assim para a criança, você se sente bem assim? Eu me sinto. Ela falou, eu me sinto. Eu falei, então tá tudo bem, porque aquilo, a pessoa não sabe que está fazendo bullying, mas a criança está entendendo aquilo como, puxa vida, ela não me aceita como eu sou, como eu gosto de ser. Você me deu a melhor resposta que eu tive até hoje sobre o bullying. Não é? E aí, quando essa criança sofre bullying na escola, essa pessoa é a primeira a ir lá defender a criança. Olha que coisa doida isso, né? E dentro da sala, eu ensinei essa menina, o que você poderia fazer quando as crianças falam isso para você? Eu podia, assim, tipo, dar de ombro, fazer com... Não, vamos ver se tem alguma outra forma mais bacana, porque se você der de ombro, você vai estar dizendo que elas não são importantes, e elas são. Você não quer amizade? Quero. A criança, ela vai entendendo a melhor forma de lidar com aquela situação, né? Você vai ligar para tua mãe quando... Não. Se você fizer isso, você vai precisar ligar? Não vou precisar ligar. Adivinha o que aconteceu? Bullying resolvido, porque aquela questão com ela mesma foi resolvida. E os pais têm que ensinar isso aos filhos. Eu posso dar um outro exemplo? Deve. Eu tenho uma filha de 12 anos. E um dia ela estava chorando porque ela perdeu o script da peça de teatro que ela tinha que apresentar na segunda-feira de manhã. E a empregada, a moça que trabalha em casa, a nossa secretária, está há 8 anos, ela sempre é a culpada. Pode tudo. Sempre. Porque ela jogou fora e chorando. A gente veio de viagem mais cedo para ela estudar e ela não achou o script que ela deixou em algum lugar. E o que geralmente os pais fazem? Você sabe? Eles buscam resolver a questão. Eles buscam, não chora, eu vou dar um jeito. Eu sentei, falei, Dani, o que a gente pode fazer para resolver essa situação? Eu tô com você, né? A gente pode ligar para a mãe da fulana e tirar uma foto e mandar pelo WhatsApp. Ótimo, mas é domingo à noite, você sabe que ela frequenta uma igreja, talvez ela esteja na igreja, então esse é o plano A. Qual que é o plano B? Aí já parou de chorar e ela estava buscando as soluções. Olha isso. Como é importante para a criança ser vitoriosa, ela resolver. Parou de chorar, a outra solução que ela achou, eu chegar mais cedo amanhã na escola e estudar o texto. E ótimo. Qual que é o plano, o terceiro plano? A gente pode improvisar hoje o teatro aqui, eu e você. Perfeito, filha.
resolveu o problema, mas ela resolveu o problema, não fui eu que resolvi para ela. Eu não falei nada. Eu acho que um outro erro muito grande dos pais, talvez por amor retido, porque eles não exteriorizam isso, é deixar a criança resolver, fazer ela resolver. Para a criança, a vitória vai ser muito. E outra coisa, elogiar mais os filhos. É importante demais. Elogiar, porque assim, o adolescente deixa tudo jogado, deixa. Adolescente dorme demais, dorme. Adolescente não tem foco, as 3 questões dessa geração, tá? Falta de foco, só querem aquele prazer imediato, instantâneo, rápido, e querem fazer aquilo que eles querem fazer. O que eles não querem, eles deixam para lá, né? Essa é onde os jovens estão mais sofrendo, né? E o que os pais fazem? Fica lá apontando erro, e eles se sentem não aceitos. Mas meu amigo me ama. Meu amigo, nossa, ele me elogia o tempo todo. A minha amiga diz que eu sou tudo, mas meus pais só estão lá me colocando para baixo. E aí é onde eles só querem ficar no quarto, onde eles só querem ficar na internet, porque lá ninguém critica, ninguém lá baixa eles são mais. Aceitos. Então Na tua visão, dentro dessa gama de fatos, qual o maior conflito que você vê no jovem? No adolescente hoje, é que cada um tem a sua questão, mas o maior conflito é ter um lar desestabilizado. No meu ponto de vista, tá? Não estou falando nem de estudo. Isso é real o que você está falando. Não é uma coisa que você está... É real, é verdade. São lares que os pais estão brigando muito, ou não estão se olhando na cara, ou não têm atenção, os pais chegam muito tarde, terceirizam o filho, o motorista leva, a empregada dá comida, a babá não sei o que lá. Então, eu já vi festas estrondosas para comemorar o aniversário do filho, e a mãe e o pai nem chumpa a criança durante a festa, lá no social, e a criança está lá. E é assim durante a semana, e é assim durante o mês, e é assim durante o ano. Então, o que está mais faltando realmente é o lar ser um verdadeiro lar, não ser uma casa. O lar ser um lugar onde a mãe quer estar, o pai quer estar, o filho quer estar, sendo família, e não sendo um monte de robô, como a gente está vivendo. Todos, não é só criança e adolescente que está vivendo como robô, é a sociedade que está vivendo assim. Eu já vi uma coisa que para mim ainda é maior. Uma menina muito amiga das minhas filhas, hoje já são grandes, mas eram pequenas. O pai e a mãe fizeram uma festa linda para ela, não foram. Olha isso, terceirizando tudo, né? Não, você imagina a criança, o que uma criança quer no aniversário? É cantar parabéns com a mãe, com o pai, se fosse um piquenique tirar no retrato. Parque, seria melhor. O pai e a mãe fizeram uma festa estrondosa, uma festa maravilhosa, só que não foram. O pai foi não sei aonde, a mãe foi não sei aonde, deixaram. E olha a mensagem que está sendo passada para essa criança. Isso é o que não pode acontecer. Não pode. Existe. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Sim. Porque você tem um problema quando eu te entrevisto. Tem e é assunto. grave. Eu quero ficar o dia todo conversando com você. Só que o tempo não deixa. É muito assunto. Eu tenho mais, olha, brincando, eu tenho mais umas 200 perguntas para fazer para você. Só que só posso fazer mais uma. Beth, o que nós podemos fazer? Qual a solução mais rápida e mais fácil de os pais adotarem para cuidar dos filhos? Para não criar essa coisa que está sendo criado. Eu até gravei uma dica hoje para o seu programa Minuto de Coaching. Eu gravei uma dica o seguinte: pai e mãe, quando vocês estiverem trabalhando, estejam trabalhando, dê o melhor que vocês podem dar lá no ambiente de trabalho de vocês. Mas quando vocês estiverem em casa, seja a melhor esposa, seja o melhor marido, seja o melhor pai e seja o melhor filho. Porque lá, quando você tiver passado toda a sua vida, o mais importante não foi as viagens que você promoveu para o teu filho, não foi as roupas de marca que você deu para o seu filho, os brinquedos, mas foi o tempo de qualidade. E essa criança, esse adolescente, o seu marido, na hora que as crianças, vamos falar de adolescentes, estiverem namorando, saírem de casa, você vai sentir muita falta desse tempo. Então, dar foco naquilo que é importante.
E segunda a sexta, dá lá o seu melhor no seu trabalho, mas final de semana esquece, deixa as coisas para resolver depois e ali vive essa existência, vive esses momentos preciosos. Posso falar só 5 coisas? Existem 5 linguagens de amor, tá? Que os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, eles se sentem amados de uma dessas formas, 2 dessas formas. Presta atenção qual que é essa forma e dê isso para o teu filho. Tempo de qualidade, que às vezes tempo de qualidade, a gente fala tempo de qualidade e quantidade, mas se você está muito cansado, brinca 15 minutos com teu filho, conversa, faz um cine pipoca durante a semana na sua casa. Presente, tem pessoas que demonstram amor e se sentem amadas dando ou recebendo presente. Servir, que é cuidado, né? Esse servir eu tô com vontade de comer estrogonofe, deixa eu fazer um estrogonofe para você. Tô com vontade de comer tô falando de comida porque o servir é a linguagem de amor com a minha mãe, pra mim. Se eu falo, mãe, tô com vontade de comer um merengue de morango, ela me liga. É uma linguagem, e eu me sinto amada porque eu entendo que ela me ama assim. Toque físico, beijo, abraço, carinho. Tem pessoas que não sabem dar porque não receberam dos pais, e os pais não receberam dos avós, mas às vezes é deitar ali enquanto está assistindo um filme, não precisa forçar a natureza, né? E a outra linguagem, palavras de afirmação, que a gente falou aqui, que são elogios. Então, aquela criança, se ela tem uma dessas linguagens atendida, ela se sente amada. O cônjuge, é muito importante isso, é demonstrar amor. Não só criticar, mostrar erro, querendo o bem daquela criança, daquele adolescente. E entre o casal também isso é muito importante. Você falou de comida. Eu morri de dar risada. Porque eu acho que um dos maiores condutores de demonstrar amor é a comida. Sim, por isso que as pessoas se reúnem ali, né? Se reuniam, pelo menos, Nossa, comemorar. você falou do fator pipoca. A pipoca para mim é um milagre. Olha, porque como é gostoso reunir. Porque eu não conheço ninguém que não gosta de pipoca. Sim. Eu não conheço. Também não. Certo? Você sentar... Minha filha, ela sentava, eu era muito grudado, sou até hoje com ela. Ela, de vez em quando, ela chegava, pai, posso fazer pipoca para a gente ver televisão? Tá vendo? O que ela estava falando, Bernardo? É um condutor maravilhoso. Ela estava falando, quero ficar perto de você. A pipoca, a televisão é de menos. Um dia desse minha filha falou, mãe, assiste um filme comigo. Na verdade, ela não queria nem ver televisão. É isso. Ela queria ficar comigo. Fica junto. Mãe, assiste um filme comigo. A gente terminou de assistir um filme, era 00:30, quase 1h da manhã. Um filme de adolescente mesmo. Aí ela foi me beijar na hora da cama, ela falou assim, mãe, eu acordo 5h30 todo dia. Ela veio me dar um beijo e falou assim, mãe, muito obrigada de você ter assistido aquele filme comigo. Olha isso. Olha que lindo isso. Isso é maravilhoso. E tem pais que falam assim, eu vou acordar 5h30. Não vou não. Isso não é importante para mim. Mas é para ela. É para ele, para o filho. E é um sacrifício? Mas vale muito a pena. Mas saber, é sacrifício. Mas é maravilhoso. Sacrifício é quando você sofre, Sim. mas não tem paga. Sim, exatamente. Agora, isso não é sacrifício. Não, mas assim, na questão eu dormi 4 horas aquela noite, 4h30, mas foi muito não prazeroso. Valeu a pena? Muito prazeroso, muito. Só o beijinho Você sair dela. com um amigo, você voltar 1h da é normal. Mas não é normal você comer uma pipoca com teu filho. E ela veio me dar um beijinho, mãe, muito obrigada de você estar. Eu falei, gente, olha que precioso isso. E os pais não têm consciência, por isso que eu não julgo, eu não culpo os pais, né? É porque eu era assim também. Eu já passei, né? Eu era tô cansada, eu tô trabalhando para dar o melhor, mas o melhor, o que eles precisam é dos pais inteiros. É isso. Beth, infelizmente o tempo está acabando. Sim. Eu não posso prorrogar. Mas eu quero lhe dizer muito obrigado, mais uma vez você comparecer no meu programa e dar essa aula, essa demonstração que eu julgo tão profundo para os pais, um ensinamento que às vezes o pai não vê, a mãe não vê. Acha que está certo, dando viagem, dando isso, aquilo, roupa. Mas para a criança o mais importante é o amor. É a presença. Porque a roupa, às vezes, ela joga no armário, nem quer que você dê roupa de marca, ela joga porque ela não quer. Ela veste uma roupa velha. Porque aquela roupa que você deu não levou amor. É isso mesmo. Foi. É isso mesmo. Muito obrigado. Você quer falar mais alguma palavra?
de até logo, de despedida para o pessoal, pode falar. Eu agradeço por estar aqui, né? E é uma oportunidade para os pais não se sentirem punidos, não se sentirem julgados. Todos os pais estão dentro do mesmo barco hoje em dia, a verdade é essa. E existe solução, essa é a questão, e a gente tem que buscar essa solução, né? Não só ficar dentro do problema, fazendo a mesma coisa, querendo ter resultado diferente. E o seu programa é uma oportunidade das pessoas terem esse conhecimento, eu agradeço muito por isso, porque às vezes os pais estão ali com medo de ser julgados pelas outras pessoas, e aqui elas falam, puxa vida, tem outros pais vivendo aquilo que eu estou vivendo. Eu tenho uma filha pré-adolescente em casa, eu também tenho os desafios, né? Muitos. Todos nós temos, mas existe solução. É isso que eu quero deixar para os pais, e busquem essas soluções. Não foca no problema, foca na solução. É isso. Gente, o programa está acabando. Eu queria dizer uma coisa agora, não como apresentador, mas como pai. Eu tenho 2 filhas que já cresceram. Sabe, quando você passa, minhas filhas já estão com mais de 30 anos, as 2 estão indo muito bem na vida, uma projeção maravilhosa, são pessoas de sucesso. Mas tem uma coisa que eu não me perdoo até hoje, o tempo passou. Como eu tenho saudades, eu acho que é o maior marco da vida, é você lembrar tudo que você passou, porque a lembrança te traz saudades. Como eu queria voltar no tempo, minha filha mais nova, minha filha mais velha, como era gostoso sentar. Eu vou contar uma coisa muito engraçada para mim. Quando eu era pequeno, a minha filha menor, eu que ensinava ela a estudar. Eu vinha tão cansado, que eu viajava todo dia, que tinha vezes eu deitava na cama com ela e tomava lição, falava de geografia, falava de história. Tinha vezes de tão cansado, eu falando, eu cochilava. Minha filha continuava, não me acordava, ela continuava a falar, porque ela não precisava do que eu estava falando, ela precisava de estar perto de mim. Ela continuava e tirava 10 na escola. E às vezes eu falhava como pai. Eu não aguentava de cansaço, eu dormia. E ela deixava. Gente, como é gostoso lembrar disso. Não percam essa oportunidade. Ter filho é a melhor coisa do mundo. Mas aproveitem enquanto eles são seus. Porque um dia bate asa. As minhas 2 já bateram asa. Moram sozinhas, são autossuficientes. Nossa, como era gostoso ficar com elas, ficar discutindo, brincando, dando risada. Não percam isso, porque no dia de amanhã vocês vão chorar. Meu Deus, eu tive filho, Deus me confiou uma criança e eu não aproveitei. Acordem enquanto é tempo. Escutem o que a Beth falou, porque isso é muito importante. Gente, muito obrigado por vocês estarem juntos. A gente, desculpa, às vezes pode mexer com o pai, com a mãe. Eu não tenho tempo, como que eu vou fazer? Não, você tem tempo. O tempo não precisa você ficar 12 horas com teu filho. Às vezes 5 minutos é mais importante. Gente, eu amo vocês. Obrigado pela audiência. Obrigado a todos que nos assistem, seja no Brasil, seja fora. Um beijo. Fui.